Olá galera, eu sou o Francisco Carlos e o Francisco Carlos Zion e mais um outro vídeo, né, hoje, né? O vídeo de hoje é um tanto quanto polêmico, entendeu? É acerca da miscigenação, né? Nesse vídeo eu vou estar expondo, assim, o que eu acho acerca da miscigenação. E é lógico, né? Dando ênfase a alguns aspectos históricos, sociológicos e tudo mais, entendeu? Ah, no Brasil, tem-se a ideia da democracia racial, né? O que seria a ideia da democracia racial? É que brancos e negros vivem, como é que se diz, em repleta harmonia e tudo mais, né? Mas ninguém menciona acerca do pós-escravidão, né? Você tem o seguinte, né? A partir da, 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 da abolição, né? O próprio governo brasileiro, né? Ele deixou todos os negros livres, né? E não investiu em qualquer programa assim para estar insercindo os negros, como é que se diz, na recém-sociedade capitalista republicana. Então parte, como se diz, desses negros, eles foram morar em morros, né, em lugares, como é que se diz, completamente sem saneamento básico e tudo mais, e foram formando o que conhecemos como favela atualmente. Paradoxalmente, né, contrário a isso, né, você tinha uma grande quantidade de negros no Brasil. Então, o que o governo brasileiro ele fez? Ele passou, como é que se diz, a pegar imigrantes, né, da Itália, Alemanha, Espanha, Portugal, e está insercindo na sociedade brasileira. A ideia do Brasil naquela época era o que? Formar uma sociedade branca, entendeu? Porque a partir do momento em que o Brasil se tornasse uma sociedade branca, ela seria mais avançada, igual, como é que se diz, os países europeus. E até mesmo a miscigenação, ela foi, como é que se diz, incentivada no Brasil, porque acreditava que depois, após mais ou menos 100 anos, entendeu? Com essa miscigenação, você não teria mais negros no Brasil, né? Você teria, como é que se diz, um conceito assim meio pardo, assim, meio branqueado, e você ia branqueando à medida que passava, entendeu? E lá por lado de, como o próprio radialista Roquete Pinto, ele teria mencionado, né? Com a miscigenação em menos de, aí na data de 2015, você não teria mais negros no Brasil, né? Você teria assim uma mistura, uma miscigenação, e depois você colocaria mais branco no Brasil, então você finalmente teria uma sociedade, como é que se diz, branca e finalmente avançada, e então você deixaria o passado histórico negro para trás, né? Tudo, como é que se diz, os estigmas da escravidão e tudo mais. É óbvio que isso daí não aconteceu e nem tem como você diluir, né? Acredito eu, não tem como você diluir o sangue negro assim, né? Pegar o branco e sair diluindo, né? Colocar o café ali com leite ali, bastante leite, até ficar leite puro, entendeu? Então é um contexto assim um pouco complexo, né? Eu não creio eu que isso daí não acontece, entendeu? Mesmo porque à medida, como é que se diz, que você tem casais interraciais, entendeu? Procriando, você tem negro com negro e branco com branco, entendeu? Então, a questão do branqueamento, ele é, assim, uma ideologia um tanto quanto impossível, entendeu? De se ocorrer. Agora, o que eu acho acerca da miscigenação? A miscigenação, ela é um fenômeno no Brasil, como é que se diz, que tenta reafirmar essas teorias eugênicas,
do século XIX, meados do século XIX, pós-escravatura. E na mentalidade do próprio negro que se casa com um branco, entendeu? Está sim, no meu ponto de vista, uma necessidade de estar branqueando, entendeu? Porque foram anos. Mas aí você me pergunta, como pode esse negro querer se branquear? Ora bolas, durante um processo de escravidão, né, de discriminação, é natural o negro brasileiro interiorizar esse conceito assim de inferioridade, entendeu? E se nota muito no Brasil, por exemplo, como é que se diz, negros querendo se branquear no Brasil, casarem, como é que se diz, com pessoas brancas. Isso ocorre tanto com homens negros quanto com mulheres negras, correto, gente? Aqui eu não quero fazer nenhuma discriminação entre sexo, entendeu? Então isso de fato ocorre, né? Mas aí como pode esse negro querer se branquear? Assim, dessa forma. Isso aí se deve ao histórico de discriminação, né, que o negro interiorizou para si mesmo e, tipo assim, ele acha que está fazendo, como é que se diz, uma nação do futuro, se ele tiver branqueando a sua descendência e tudo mais, entendeu? O fato, como é que se diz, que acaba prejudicando a forma como o movimento negro ele se organiza no Brasil, né? Porque se de uma forma vários negros, né, o próprio movimento negro ele tende a querer ter uma afirmação sobre os seus traços, sobre sua cor, seu cabelo e tudo mais, e na contramão existem negros, como é que se diz, que querem branquear, então você atrapalha completamente, como é que se diz, a viés política do movimento negro, entendeu? Galera, quando eu falo aqui de movimento negro, eu estou falando de um movimento que surgiu, como é que se diz, anteriormente, tá, gente? A questão aí lulista, PSOL, correto, gente? Porque o movimento negro, ele é anterior a, como é que se diz, a esses partidos. Então, não estou pegando, como é que se diz, uma posição petista, uma posição de PSOL e tudo mais, mas uma posição, como é que se diz, de característica do movimento negro, né? Do movimento negro raiz, entendeu? Então, creio eu que, tipo assim, essas pessoas, como é que se diz, que possuem filhos com pessoas brancas, elas querem sim branquear a sua descendência, entendeu? Elas acreditam que estão fazendo um bem para o país em estar branqueando, né, a população, porque ainda creem nessa ideologia do branqueamento, né, nessa ideologia de que se no futuro o Brasil for formado por uma maioria branca, né, a gente seremos país de primeiro mundo. É lógico que essas pessoas elas pecam, como é que se diz, completamente na sua nessa ideologia, né? Essa ideologia ela é bem, como é que se diz, disseminada na mídia. Você possui novelas que você tem casais brancos e negros e filmes com casais brancos e negros. Aquilo lá tudo é para estar estimulando as relações interraciais e, por conseguinte, essa concepção do branqueamento brasileiro que vem desde do fim da abolição da escravidão. Correto, galera? Essa é minha opinião acerca da miscigenação. E tem também uma outra coisa. O negro miscigenado, ele não vai ter, assim, uma opinião crítica acerca da sua historicidade, da sua cultura, da sua história, da sociologia e
de todo o meio em que ele está inserido. Ele vai ficar em estado assim de alienação, ele vai disseminar a ideia também de que democracia racial existe. Então ele não desenvolve o negro, como é que se diz, miscigenado, ele não desenvolve uma crítica oposta à ideologia da miscigenação, oposta ao racismo, entendeu? Ele vai estar, como é que se diz, inserido numa sociedade e vai continuar afirmando que de fato existe democracia racial, sendo que na verdade não existe, e retira completamente os seus padrões culturais, né, a sua percepção histórica acerca da discriminação e tudo mais, né? Isso que ocorre com a maioria, isso é um fenômeno, né, que ocorre em decorrência à miscigenação. Então você tem mais negros que não se declaram negros, né? Eles se declaram pardo, moreninho, moreno claro, moreno escuro ou qualquer outra coisa, exceto negro, né? Acreditando, como é que se diz, que negro fosse uma questão de cor e não de raça, e que vivemos em uma democracia racial, e isso é uma afirmação completamente falha, se você observar em nossa sociedade brasileira. Ela é tão racista quanto a África do Sul, Estados Unidos e outros países aí, entendeu? Então a questão da miscigenação é bastante complicado nesse sentido, porque ela retira do negro a crítica, entendeu? Acerca do racismo. Galera, esse é o nosso vídeo por hoje. Não se esqueça de dar o seu joinha, se inscrever no nosso canal e tá comentando aí. Seu comentário é extremamente importante para a gente estar problematizando o que foi dito no vídeo e tudo mais. Eu fico por hoje. Tchau, tchau. Eu sou Francisco Carlos Aion. Bye, bye.